Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vocês sabem que aqui, né, quando nesse trabalho de mestre de cerimônias, a gente costuma, primeiro contato que a gente tem com o palestrante é através, né, do que ele nos manda contando sobre ele. E eu normalmente vou lá no website do Congresso de Felicidade para ler o que está escrito lá, né? Qual que é o currículo, qual que é a mini bio, como é que essa pessoa está se apresentando. Depois eu vou lá, faço um estudo e venho aqui preparar um texto para apresentar a pessoa da melhor maneira possível. Aí eu estava lá, cheguei no momento de pensar sobre essa palestrante que está vindo aí e eu comecei a ler a forma como ela se apresenta. E eu vou ser bem sincero com vocês. Eu me arrepiava dos pés à cabeça. E eu falava, não é possível, deixa eu voltar e ler de novo. Eu lia de novo e eu sentia um arrepio. Porque as palavras eram tão bem colocadas, as palavras eram tão fortes, que eu resolvi fazer o seguinte: eu vou apresentá-la usando as palavras dela. Eu vou descrevê-la aqui para vocês da forma como ela se descreveu. Não por completo, apenas um trecho, mas eu acho que assim vocês vão conseguir já sentir, já pegar a essência, né, dessa mulher poderosa que vai entrar aqui no nosso palco. O nome dela é Mercê e ela começa assim: prazer, Mercê. Estou nessa passagem na pele de uma mulher preta, geminiana, 41 anos, mãe de 2 meninos com portais angelicais, Ismael e Miguel. Formada em designer de moda, mas com muita honra, há quase uma década, exercendo o chamado de servir à espiritualidade como terapeuta espiritual. Benzedeira, rezadeira, curandeira, uma sempre aprendiz do mistério. Ancoro muitas técnicas, mas a devota do universo sutil me define. Assim me coloco como canal do divino. Minha fé é meu alimento diário, é o que me sustenta e faz ser encantada pela vida. Me faz acreditar nas pessoas e na humanidade. Buscando ver Deus no olhar de cada ser, assim sigo, eu já estou toda arrepiada novamente, sendo uma ativista do amor a serviço do tudo que é. A meta é simples: ser melhor que ontem e contribuir com uma alma hoje. Um dia por vez prossigo na missão, com um mantra para tudo: o que o amor faria. Vamos receber com muito carinho nossa palestrante Mercê. Eu não ando só, eu não ando só, eu não ando só. Mexe não, mexe comigo. Eu não ando só, eu não ando só, eu não ando só. Eu tenho Zumbi, Besouro, o chefe dos tupis, sou Tupinambá. Tenho os erês, caboclo boiadeiro, mãos de cura, morubixabas, cocares, arco-íris, zarabatanas, curário, flechas e altares. A velocidade da luz, o escuro da mata escura, o breu, o silêncio, a espera. Eu tenho Jesus, Maria e José, todos os pajés em minha companhia. O menino Deus brinca e dorme nos meus sonhos, o poeta me contou. Prazer, Mercê, mulher, negra, preta, brasileira, periférica, mãe, benzedeira, rezadeira, curandeira, a serviço do universo sutil desde que eu me conheço, por gente. Por alguma razão, a minha alma escolheu uma história de vida de muito sofrimento, mas de muita superação, que eu vou compartilhar com vocês hoje. Só peço que ao longo dessa partilha, vocês sempre se lembrem que mesmo nos momentos mais densos, nunca saiu de dentro de mim a fé. Eu sempre acreditei em uma força maior que nos cuida, que nos guia, que nos protege e que nos conecta ao propósito da nossa alma.
Primeiramente, gratidão imensa a todos os seres desse de outro plano que me proporcionaram estar aqui hoje, pisando nesse palco, onde tantos mestres que eu admiro transitam. Estar aqui hoje é o sim de Deus da oração para minha criança. Estar aqui hoje, filha do improvável, a neguinha da favela, é a realização de um propósito divino. E eu não falo isso de um lugar soberbo, eu falo disso de um lugar muito apropriado. Hoje eu consigo falar da minha história de vida sem tanta identificação, de um lugar mais regenerado, porque eu tenho plena consciência que a minha história é medicina para mim e para quem conecta. A nossa história é lapidação de Deus, para a gente cumprir o que a nossa alma se comprometeu a cumprir nesse plano. Nada por acaso, nesse 2 de novembro, dia dos que ancestralizaram, eu aproveito para evocar a força dos nossos ancestrais. Esses que abriram caminho para que a gente estivesse aqui hoje. Aproveito para honrar meu pai e minha mãe que ancestralizaram quando eu tinha 3 anos de idade. E por eles eu estou aqui também. Não vou fingir costume, estou nervosa sim, então um pouquinho de paciência comigo. Ninguém se une por acaso, certo? Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E todo mundo que está aqui tem um grande propósito, ou seja, individual e coletivo. E quando a gente se encontra, quando a gente se une, a gente potencializa esse propósito, que é um presente de Deus. Deus tem um presente gigante para todo mundo. Passando slide. Gente, eu sempre soube que eu ia estar aqui. A única opção, muitas vezes, que eu tive na vida foi confiar na vida. A única. E o confiar na vida me fez íntima de uma força muito maior, que não tem explicação, que conta aqui, ó, no pé do ouvido as coisas. E me contou que um dia eu estar em cima de um palco como esse, falando para muita gente. E como eu aprendi a confiar nesse sopro divino, eu só esperei. E quando o convite para estar aqui chegou, através da Aline e do Gu, eu disse, pronto, agora sim, é o presente. Então eu venho receber esse presente aqui com vocês. E eu nomeei essa fala em 3 atos. E o primeiro ato, eu nomeio tempestade. Ao contrário do que muitos sentem, eu vejo a tempestade como uma grande força imparável da natureza, capaz de transformar. A tempestade vem para trazer o novo. Tudo que é da natureza é lindo. E tempestade vem para isso. E a minha grande tempestade chegou quando eu tinha 3 anos de idade. Quando meus pais desencarnaram. O meu pai, ele desencarnou de cirrose hepática, e a minha mãe desencarnou de infecção generalizada de múltiplos órgãos. O meu pai, ele botou fogo na casa um pouco antes de morrer. E minha mãe teve que trabalhar em 3 empregos para sustentar eu e meu irmão e construir uma casa de alvenaria. Minha mãe se viu grávida de um 3º filho, e sem um marido, sem um companheiro. Ela escolheu abortar. O feto ficou retido, e eu lembro do dia que eu vi a minha mãe ser levada para o hospital. Eu vejo até hoje em câmera lenta. Minha mãe estava de calcinha, de regata, preta, branca e vermelha. Eu lembro do gosto das minhas lágrimas do dia que eu não pude me despedir da minha mãe. E esse buraco dentro de mim, eu posso dizer que me fez a própria tempestade. Ninguém quis assumir a responsabilidade de 2 bocas para criar. Família muito pobre, sem instrução. Eu fiquei rolando de mão em mão e o meu irmão foi ganhar o mundo. Até que um dia apareceu uma madrinha dizendo que ia cuidar de mim, me levou para a casa dela.
A casa dela tinha um quarto onde ela dormia com a companheira dela. E o filho delas dormia na sala. Eu fui colocada num colchão para dormir do lado dele. Só que toda noite ele descia para brincar comigo. Mas eu não podia contar para ninguém. Porque senão ele ia inventar um monte de mentiras. E quem ia acreditar na neguinha órfã? Até que um dia teve uma festa, ele chamou todos os amigos para brincar comigo. E ela viu. E ela falou que a culpa era minha. Eu seduzia as crianças, eu seduzia os meninos com 4 anos. E eu fui expulsa de casa. Eu fui levada para viver numa favela de alta periculosidade na Grande Porto Alegre, onde eu conheci a miséria de perto. Sabe aquela criança que bate na tua porta pedindo: tia, tem comida? Eu fui essa criança. Eu batia de porta em porta para pedir comida. Eu revirei o lixo para não morrer de fome. O lixão foi o meu restaurante onde eu comi meu primeiro McDonald's. Limpei a sujeira e comi. Criança. Dia de chuva tinha o sopão da igreja que salvava. Os restos das feiras também salvavam. A tia toda manhã ela acordava e dizia: ei, vão conquistar comida, não tem nada para comer. E assim a gente vivia. Até que apareceu um homem se dizendo meu irmão. Não lembrava mais que eu tinha um irmão. Ele falou que ia me levar para conhecer a família que ele morava. Que quando os meus pais desencarnaram, ele saiu procurar emprego e essa família acolheu ele para trabalhar. Ele me buscou, me levou para essa família. Eu cheguei lá, era final de semana. Eu vi uma casa com teto, com cama, com sofá, com comida. Eu quis muito ficar naquela casa, porque o barracão que eu morava dava para ver a rua. A gente dormia no chão, 10, 12 crianças. Eu queria ir para uma casa legal. Domingo à noite houve uma discussão. A dona da casa queria que eu fosse embora, e o dono da casa queria que eu ficasse. Na discussão, eu fiquei. Mas ela deixou bem claro: nunca me chama de mãe, eu sou tua tia. Ele não falou nada. Nos próximos dias eu entendi o meu papel naquela casa. Eu ganhei uma vassoura, eu ganhei um banquinho para alcançar a cozinha, para alcançar o tanque. Eu ganhei produto de limpeza e ai de mim que não ficasse bem limpo. As vizinhas elogiavam a casa, que era um brinco. Mas ela dizia que a neguinha porca não sabia nada, não merecia brincar. Vai trabalhar. E assim eu cresci, ouvindo que preta, pobre, feia e burra não sonha, trabalha. E eu fui me transformando em tudo que eu ouvia. Eu sei que é forte, mas eu aproveito esse aqui para perguntar: quantas pessoas pretas tem aqui? Se puderem levantar a mão, eu agradeço. É 50% e 50%? Não é. Então vocês entendem a importância de eu estar aqui agora? Não estou falando só por mim, eu estou falando por um monte que foram silenciadas assim como eu fui. Eu estar aqui hoje representa muito mais do que vocês podem imaginar. A neguinha favelada, que não podia falar, cala a boca. Hoje subi aqui e falar para um monte de gente, é tão legal, né? Nessa época, meu irmão foi expulso daquela casa porque ele se envolveu com o tráfico. Eu perdi a única pessoa que eu podia contar. Eu não posso chorar, senão vou borrar a maquiagem. Por várias vezes eu ouvi: tu vai ser igual o teu irmão, drogada,
vai ter um neguinho atrás do outro, vai ter sopa com salsicha para dar para eles. Como Deus é maravilhoso, né? Hoje eu vi uma criança negra chegar no colo de um moço, recebendo tanto carinho, eu chorei. Como é minoria isso, gente? Até que eu comecei a viajar para Florianópolis para cuidar das crianças do filho da minha mãe adotiva. Porque além de tudo eu cuidava das crianças, mas era bom porque eu via o mar, eu tomava banho de mar, o sal me limpava. Aí eu conheci uma pessoa que falou que ia fazer da minha vida o paraíso, que ia me tornar uma princesa, não porque tinha dinheiro, mas porque ia me tratar muito bem. Eu conheci um abusador, eu saí de um lar abusivo e entrei num relacionamento abusivo por 10 anos, onde a minha autoestima foi destruída. Até que um dia ele, quebrando a casa inteira, a mãe dele falou: dá um filho para ele vai mudar. Pois é, eu engravidei aos 21 anos, e quando eu vi que ele não mudou, o desespero só cresceu. E quando o Ismael nasceu, que eu comecei a ter contato com outras pessoas, eu percebi que eu vivi num cárcere privado a vida inteira. O Ismael começou a frequentar a escolinha, e eu comecei a ver que tinha beijo, tinha abraço, tinha carinho, tinha casal que se amava. Eu disse: gente, o que aconteceu que eu não vi isso antes? E decidi que eu não queria mais aquela relação para mim. E o último dia que ele me bateu na frente do trabalho, depois que eu fiz um almoço que ele não gostou, ele jogou nas paredes e falou que eu não sabia cozinhar. Depois de eu apanhar, eu falei para ele: nunca mais tu encosta em mim, nem para o bem nem para o mal, chega. Meu filho me deu força. Eu saí de casa com um filho de 6 anos e R$20 na carteira. Mas cheia de esperança para começar. Mais uma vez, aquele sopro dizendo: tu vai conseguir. Aí me perguntam: onde tu encontrou forças? Essa criança aqui, ó. Essa criança que sabia o que era amor, porque ela encontrou amor em outros lugares, que eu vou contar para vocês. Essa criança aqui é tão forte, é tão foda. Pode falar palavrão? Já falei. Essa criança aqui é maravilhosa, ela me ensina todos os dias. E é por ela que eu estou aqui, porque ela sabia que ia ganhar um grande presente. E o sim é ela, e ela está falando aqui para vocês. Eu tenho certeza que ela está muito feliz. E o próximo ato que eu partilho com vocês vem falar da força dessa menina. Vai florescer o ser divino que está dentro de você. Vai florescer, vai florescer. Vai florescer o ser divino que está dentro de você. Vai florescer, vai florescer. Vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer. Quando minha mãe ainda era viva, tinha um pé de goiabeira no fundo de casa. E um balanço. Eu ficava me balançando por horas, olhando a natureza. Ouvindo a minha mãe falar no fundo, cozinhar, barulho de panela, cheirinho de feijão cozinhando. Casa de família pobre, mas que tinha barulho, tinha gente, tinha quentinho. Eu ouvindo a voz da minha mãe de fundo, e em meio a tanto contato com a natureza, de vez em quando eu parava para tomar água num filtro de barro quebrado, numa caneca de alumínio. Eu sinto o gosto daquela água até hoje. Da goiaba fresquinha, do pé na terra, desse pé descalço que eu amo. Eu não gosto de sapato até hoje. Essa voz da minha mãe, lá de fundo, me lembrou que a natureza é um lugar seguro. Que a natureza regenera.
que a natureza perdoa, que a natureza só oferta amor. E a criança não se perdeu do amor. Sim, eu perdi meus pais muito cedo. Foi uma ruptura, foi algo bem forte. Mas ao mesmo tempo, essa criança não se desconectou da força do amor que encontrava na natureza constantemente. A natureza me abraça. Toda vez que eu estou na natureza, eu ouço a voz da minha mãe. Eu recebo a força do meu pai. Isso é muito poderoso para mim. Naquela casa que eu fui adotada, todo mundo frequentava a igreja. Ninguém sabia o que acontecia nos bastidores, então todo mundo ia para a missa. Eu ia junto, e mesmo quando ninguém ia, eu ia todo domingo para a igreja, para ouvir o homem de saia falar. Eu adorava o que ele dizia. Só que ele dizia umas coisas que eu não concordava muito, mas eu ia, porque lá tinha carinho, tinha afeto. E uma vez eu perguntei para o homem de saia, por que as crianças sofrem? Porque eu não me conformava de ser órfã. Ele falou, porque os filhos pagam pelos erros dos pais. Não concordei muito, mas respeitei o que ele me disse. E essa resposta eu guardei comigo. Mas na igreja, ele dizia, aqui é a casa de Deus. Na minha cabeça, a casa de Deus estava lá no abraço com a árvore. Onde todo mundo era livre, onde todo mundo podia frequentar. Eu pensava, como que todo mundo vai caber nessa casa? Na minha cabeça de uma criança, a natureza era a casa de Deus. Só que ele nomeava tudo para mim, aquilo que não tinha nome, ele começou a nomear. Então a igreja para mim foi um lugar muito importante. Nessa casa que eu fui adotada, eu não podia brincar. Mas quando chovia, eu fugia pela janela de biquíni, frio. Eu deitava no meio da rua, eu abria os braços, a boca e recebia água benta do céu. Toda noite, quando eu podia ficar em paz, em silêncio, eu orava para Deus. Deus, nenhum pai quer o mal de um filho, eu sei que tu não quer o meu. Se tudo isso que está acontecendo na minha vida tem um propósito, e eu sei que tu tem um grande presente guardado para mim, pode mandar que eu estou pronta. E isso era mostrado para mim em tela mental, o lugar que eu estou hoje. Eu sabia que eu não estava pronta. Mas eu sabia que eu estava sendo preparada. Quando eu vim para Floripa, foi um chamado também. Eu ouvi aqui, desse sopro sutil que conversa comigo desde sempre. É aqui que tu vai morar. Eu não questionei. Eu só afirmei, é aqui que eu vou morar. Floripa me cura. Os portais de Floripa, as trilhas, as pedras, as águas, as cachoeiras, os elementais, as entidades, tudo em Floripa me cura. Só que chegou um momento da minha vida que eu não me reconheci mais, era tanto eco acontecendo, diante de uma separação, diante de um relacionamento abusivo, diante de tantas coisas acontecendo, eu não me reconhecia mais. Mas eu me abri para conhecer uma pessoa. E essa pessoa não viu um corpo doente, uma mulher que não conseguia falar, uma mulher triste. Ele viu uma alma bonita. Ele deu o primeiro elogio que eu recebi na vida. Eu tinha 27 anos. E o primeiro elogio dele fez eu acordar para mim de um jeito que eu disse, opa, elogio é incrível. Nunca perca a oportunidade de dar um elogio. Porque o elogio pode salvar uma vida, assim como salvou a minha. E dessa relação, eu engravidei. E eu não me reconheci nos meus cabelos. Por que eu sou tão feia? Por que eu sou burra? Por que meu cabelo é assim? Eu não entendia por que tanto eco estava vindo por os meus cabelos crespos, porque eu alisava os cabelos para me enquadrar, né? Então, os cabelos crespos tiveram que vir. Eu parei de alisar o meu cabelo e comecei a me ver. E eu não entendia por que aquele eco estava vindo. O Miguel nasceu nesse eco de uma mãe querendo respostas de quem era. E eu comecei a querer ver outras mulheres pretas, crespas nas ruas. Eu não encontrava. Então eu criei um grupo que chama Amigas Crespas de Floripa. Onde eu comecei a querer me ver e a entender o que acontecia comigo. Por que sofri tanto? Por que aconteciam tantas coisas na minha vida? Nesse encontro, no primeiro encontro, despretensioso, foram mais de 100 mulheres falando de cabelo crespo, falando de identidade, falando de história, falando das suas dores, falando de tudo.
eu me vi em tantas mulheres. Eu sou você, como dizia o Marcos, né? Eu sou você. E eu me vi em outras mulheres, me fez resgatar a minha autoestima. Me fez crescer, me empoderou. Esse projeto empoderou muitas mulheres, entrou para o calendário cultural da cidade, um dos projetos mais esperados, por ser um projeto político e não partidário. Esse projeto teve um papel divisor de águas dentro da cidade de Florianópolis. E nasceu com a neguinha sem autoestima, né? Que, se apropriou de si. Foram 4 edições desse projeto. E dentro desse projeto, um dia, eu ouvi, no pé do ouvido, eu ganhei umas camisetas de um amigo que tinha uma malharia e eu ouvi, corta as camisetas e faz acessórios. Tá, eu só obedeço, eu não sei. Eu obedeço, depois eu vejo o que acontece. E nasceu acessórios. Esses acessórios, eles vieram como objetos de poder para aquelas mulheres que estavam voltando para si. E agora elas precisavam se expressar. Era a minha forma de expressão, fazer acessórios. Acessórios conceituais. Para a gente se mostrar maravilhosa, poderosa, como a gente é. Esses acessórios, eles ganharam notoriedade na cidade. Eu fiquei muito conhecida por esse trabalho, empoderando mulheres pretas. Eu acabei saindo em jornal, da televisão, notinha de jornal impresso. Eu fui capa de jornal. Eu fiquei bem famosa na cidade, foi bem lindo. Até que eu decidi, cara, eu preciso estudar. O que eu estou fazendo? Comecei a estudar moda, para entender o que estava rolando. Dentro da faculdade de moda, fiz uma galera de amigos que me ajudou muito nesse processo. E dentro da faculdade de moda, nasceu um outro projeto, que veio para mim num sonho. Esse projeto chama Gatas Urbanas. Que essas mulheres que vinham de um processo de se apropriar de si, de se expressar, agora elas queriam se mostrar, contar suas histórias. Queriam se ver belas, lindas, assim como eu. Tudo veio comigo, no meu processo. Esse outro projeto também ficou bem conhecido. Projeto que eu sei que me ajudou muito em primeiro lugar, mas ajudou muita gente. Comecei a receber apoio de muitos artistas. Foi algo que nem nos meus maiores sonhos eu esperava acontecer. E foi aí que eu comecei a ser chamada para palestrar no Sebrae aqui, né? Quando uma mulher preta fala, um povo se levanta para ouvir. Porque é uma necessidade, é uma cura sistêmica. O racismo é uma herança ancestral, histórica de todo mundo. E aí eu fui chamada para entidades, para a escola, para vários lugares para falar. Mas foi na Universidade de Moda que eu ouvi falar de terapias holísticas. O que é isso? No chão do corredor lá da universidade, alguém falou em terapia holística. Opa, gostei desse assunto. Quero ouvir. E aí eu ouvi que a terapeuta que atendia essa minha amiga era na rua de casa. Como eu não acredito em coincidências, eu acredito que o universo prepara tudo. Eu acredito em um sim de Deus, existe uma condução maior. Eu disse, eu vou lá. Eu estava passando por uma crise financeira muito forte. Eu falei para essa terapeuta, eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu quero fazer terapia. Ela falou, não precisa pagar agora. Logo tu vai ter dinheiro, tu vai me pagar tudo. Não sou eu que estou dizendo, são teus guias. Ok. Mergulhei em um processo de autoconhecimento. Estudei, fiz cursos, imersões, estudo. Conheci mulheres de outras cores, de outras classes, de outros credos, de outras cidades, de outros lugares. E aí sim, aquela pergunta foi respondida do jeito que eu entendi, que conectou com a minha alma. Por que as crianças sofrem? Porque existe uma história de alma. Existe uma escolha que antecede um corpo físico. Existe algo que é muito além do que a gente vê. E sofrimento é sofrimento. O meu não é maior que o teu. Se eu escolhi vir na pele de uma mulher preta, eu tenho uma missão aqui com essa pele. E cada um que escolheu esse corpo para estar aqui tem uma missão.
E a terapia me entendeu que é para além de um corpo físico. Existe uma discrepância social, existe uma ferida que todo mundo precisa olhar. Bandeira é bandeira e a gente honra. Mas aqui é uma bandeira só, para resolver uma causa que é ferida do nosso povo. E foi na praia que eu sentei para meditar e eu ouvi aqui no pé do ouvido: raspa a cabeça e recomeça. Ok, eu só obedeço. Raspei a cabeça e passei por 5 anos sabático, imersa em espiritualidade, só estudando espiritualidade. Entendendo o que tem por trás de um corpo, o que acontece com as nossas almas, o que é karma, o que é espírito, o que é alma. O que acontece, por que pessoas sofrem, por que outras não sofrem, por que umas são ricas, por que umas são pobres. O que acontece? Eu queria entender, eu fiquei 5 anos imersa. Aconteceu um desvelar tão profundo na minha história. E aí eu entendi que Deus está em tudo que a gente consegue acessar. Deus está em cada olhar. Deus está na plantinha, na florzinha, na graminha. E a nossa criança sabe conectar com Deus quando ela está livre na natureza. E aí eu entendi esse chamado. Para além de um corpo, para além de uma cor, é alma. A gente entende o que a sociedade tem como ferida, mas é tão além. E eu queria muito falar para as mulheres pretas e homens pretos aqui: se vocês escolherem essa pele, tem uma missão tão linda aí. A gente precisa transcender essa dor, a gente precisa transcender, massificar algo em nós. Existe uma cura profunda para cada um, mas quem escolheu um corpo preto, tem uma potência aí. Só deixo a dica para aprofundar isso. E foi no coração de cada pessoa que eu me vi de novo, não só nas pretas, nas pessoas brancas, nos homens, em todas as figuras. E o amor, ele me ensina todos os dias que ele faz, que ele é. O amor é um mantra, está escrito na parede da minha casa. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer coisa, eu pergunto: o que o amor faria? E eu vou lá na minha criança que sabe que não é revidar, que não é brigar, que não é bater. O que ela faz? Ela abraça, ela cuida. O que a natureza faz? Ela cuida, ela se regenera. E esse terceiro ato que eu trago aqui para encerrar, que meu tempo já estourou, desculpa aí. E Povoada é um nome curioso, né? Porque a gente sempre fala de povoada em relação à terra, né? A terra é povoada, mas também terra. Falou que eu ando só. A gente também é terra que povoa. Deus te ajuda, te livra do mal. É tudo bom, viu, filha? Eu sou uma, mas não sou só, minha filha. Povoada, quem fala que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem fala que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem fala que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem fala que eu ando Não só? andamos só. Tenho em mim mais de muitos, sou uma mais. Aqui, ó, tá cheio de tanto mais que vocês não veem. Cada um tem um anjo, tem um ser, tem uma entidade, tem um guardião. Não andamos sós. E fora isso, a gente veio aqui para ser uno, para ser todo. Então esse ato eu nomeio polinizar, porque é aqui que eu inauguro o meu terceiro ato. Nesse novo chamado que o sopro diz aqui para mim, eu estou morrendo de medo. Mas eu já disse sim para esse terceiro ato, que é ganhar esse presente e ancorar esse presente. Eu tinha muito medo de falar, mas agora eu não tenho mais. Obrigada pelos olhares amorosos que vocês estão me dando aqui. Vocês não imaginam a força que eu estou recebendo.
É tudo bom, viu, filha? Eu sou linda, não sou fome. Vou voada e fala que eu ando só. Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Mas eu então vou deixar você finalizar, tá bom? E fala que eu ando só. Tenho em mim mais de muitos. Sou uma, mas não sou só. Vou voada. Me deram mais uns minutinhos, só para me encerrar. Ó, eu deixei essa frase que eu amo muito. No Centro Espacial da NASA há um pôster que diz: aerodinamicamente o corpo de uma abelha não é feito para voar. O bom é que elas não sabem disso. A nossa criança não sabe, né? Que a gente é filha de um Deus do impossível e a gente pode tudo que a gente quiser. Basta a gente acreditar. O reino dos céus, quem alcança é as crianças. Que a gente possa deixar a nossa criança brilhar, porque ela sabe. Ela sabe. Ela é Deus, ela é nós. E hoje eu sou muito rica. Eu moro na praia, eu tenho 2 filhos maravilhosos. Eu moro no lugar que eu escolhi, aliás, que a minha alma escolheu, que Deus me avisou. E só para deixar aqui o recadinho, minha história está um pouco escrita no livro Amor, Ordem e Progresso, do Ricardo Cury, meu mestre, que eu amo muito. Quem quiser está lá um pouquinho. Eu tenho um trabalho que chama Minha Cura, que é para trabalhar propósito de vida, que é isso. Acho que eu fiquei especialista nisso. E eu quero ajudar. E o Bem Dizer, que é benzimento online, benzimento nos parques, e eu estou à disposição. Se alguém quiser um benzimento, estamos aí, tá bom? Obrigada. Sou só. Vou voada. Nem fala que eu ando só. Nessa terra, nesse chão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.